Salve galera, salve Maria. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Chegamos! Vamos junto. Antes de tudo, antes da gente pedir pra você se inscrever, antes de tudo, a gente demorou mesmo pra postar. Mas porque a gente tava montando mesmo, realmente se reorganizando em relação a tudo. Vou deixar uma explicação melhor no Instagram, domingo no Instagram. Vou Então postar. segue lá, hein? Segue lá, se você não segue a gente. Porque daí lá a gente vai começar a postar todas as atualizações do que tá acontecendo em geral do nosso podcast. Então fica por dentro com a gente lá. Não esquece de seguir a gente no Insta para que a gente consiga interagir com vocês, hein? Interagir com vocês é muito importante. A gente precisa interagir com vocês para que a gente saiba a opinião de vocês também. Melhorias, a gente tá pensando em melhorias aí pro nosso cenário, que deu para ver que a gente tá dando uma mudadinha, porque a gente tá passando por algumas reformas aí também, né? Então deixa a sugestão pra gente lá no Instagram lá do que a gente pode fazer de melhoria do nosso cenário, o que a gente pode colocar, né? Uma imagem, um livro que vocês achem interessante, uma prateleira, uma estante. Deixa lá pra gente lá. Uma bíblia. Muito das opiniões de vocês vão ser muito importantes pra gente aí. Agora sim, não se esquece de se inscrever aqui. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos. A gente vai ficar pelando isso todo dia, porque a gente precisa chegar a 1.000 inscritos pra fazer os episódios ao vivo, hein, gente? Até chegar a 1.000 inscritos vai estar todo episódio falando, do início e no final. Depois que a gente chegar, a gente vai continuar falando, mas vai falar menos, com menos ênfase. Mas não se esquece, deixa o like, compartilha. Se quiser salvar o vídeo para assistir mais tarde, depois, para dar risada, para, enfim, qualquer coisa, salva aí e deixa no comentário também. Como está em reforma, você percebeu que a gente mudou um pouco o cenário, né? Por conta da reforma mesmo. Mas também é uma ótima ideia para a gente ver qual que vocês acham melhor, qual é o melhor formato. Seja no formato antigo, seja nesse de agora, que está mais próximo. E a câmera tá um pouquinho melhor, que a gente viu que tava meio torto. A gente gravou o nosso segundo, né? Então, meio tortinho, assim. Meio caído. Mas aí serve pra gente ter uma noção do que vocês preferem de layout novo, tanto questões aqui em cima da mesa, como essa belíssima imagem, esses belíssimos livros, e também isso daqui. Ou com coisas mais simples, né? Tipo, poder colocar mais uma cruz aqui na mesa, ou colocar se bem que tem um texto aqui atrás. Mas qualquer outra coisa. Tá escondidinho, mas tá aqui. Escondidinho. Mas assim, qualquer outra coisa que possa mudar o layout, seja, colocar uma bandeira do Vaticano, vai ter que comprar, mas a gente vai colocar. A gente faz. Mandar a sugestão que a gente faz. O importante é a gente estar interagindo no Instagram, porque foi pelo Instagram que o tema de hoje foi escolhido, que é vida religiosa. Vida religiosa é um tema muito bom pra gente que é católico conversar, por conta de muitos leques que ela abre pra gente, né? Tanto a vida dos santos, como vida de vocações, vida religiosa de pessoas leigas, né? Isso traz pra gente uma gama muito grande de conversa, né? Então, dentro do Instagram, vocês interagem com a gente para que a gente continue com esses temas que vocês têm curiosidade aí. Bom, vamos dar início ao nosso tema, então. Bora lá. Falando sobre vocações. As vocações na vida religiosa. Vamos nessa. Primeiro, começando com tudo, a vida religiosa, para muitos vão associar a vida propriamente religiosa, né? Meio redundante, mas a questão dos freiras, frades, monges, madres, que é uma freira, só que comanda o convento, ou o Carmelo, por assim dizer, os frades, enfim. É uma ordem religiosa das três da ordem de vocação, né? Tem a vocação sacerdotal, matrimonial e religiosa. Mas também temos a vida religiosa com a vida de oração, né? Podemos associar a vida religiosa tanto a Santa Teresinha, que é dessa fotinho aqui, ou como provavelmente o Beato Carlo Acutis, que recentemente foi dado o processo de canonização dele para se tornar santo. A vida religiosa pode ser tanto a vida de oração, ou como uma certa vocação, né? O próprio exemplo de São Padre Pio, de São Tomás de Aquino, que era dominicano, São Francisco Sales,
que é desse livro aqui, do Tratado do Amor de Deus. Enfim, tem tantos outros santos que a gente pode comentar aqui que são religiosos e que têm a vida religiosa. E aí, você quer acrescentar algo a mais? Não, acho que é interessante porque quando a gente fala de vida religiosa, a gente pode interligar diretamente aquilo que é a busca pelo que Deus tem para minha vida, né? É buscar sempre aquilo que Deus coloca na minha vida por caminho, né? E é interessante pra gente que é jovem muitas vezes pensar nisso, porque muitas vezes a gente não tá muito interessado naquilo que Deus tem pra gente, né? A gente quer experimentar tudo que vem pra gente, mas a gente acaba esquecendo do caminho que nós temos que realmente seguir, né? Sim. Até uma dica para quem tem dúvida de vocação. Não lembro de quem falou isso para mim, ou se eu ouvi de alguém. Se foi vídeo, se algum padre ou uma pessoa falou. Mas o processo de vocação, a, tanto essa má ênfase, né, má entre aspas, que a gente vai, tanto a vida religiosa, ela é muito ampla, no sentido não da religiosidade de ser frade, de frei ou freira, no caso, né? Mas a vida religiosa como um todo. Pode ser vida de oração, as vocações propriamente, mas para quem tem dúvida de vocação e tem uma certa tendência, a gente fala tendência porque realmente é mais voltado para a vocação, para religioso, é o que? Sempre pensar na vocação no que é aquilo que me aproxima de Deus. Se é o que, qual a vocação que vai levar mais perto de Deus? Ah, Gabriel, se for assim, então é o sacerdote, porque eu vou estar lá sendo em persona Cristo na missa, consagrando, comungando, né? Sendo mais próximo de Cristo. Às vezes, não Às vezes não, necessariamente. né? É, Uhum. porque eu posso começar a entrar no seminário e me casar, ou se tornar um padre religioso, ou me tornar religioso. Existe uma frase que ela é engraçada, que todo padre pode ser religioso, mas nem todo religioso pode ser padre, porque é Uhum. na vocação de cada um. Depende daquilo que tá no seu caminho, né? Sim. É. Eu tenho um amigo meu, amigo nosso, né? Que ele deu um testemunho dele uma vez que ele falou que ele quis experimentar, ele namorava tudo, Uhum. quis experimentar pra ver se a vocação dele realmente era ser padre, que ele não suportou ficar 8 horas longe da moça que ele tava namorando, né? Porque ele percebeu que a vocação dele não seria ser padre, que a vocação dele, aquilo que levaria ele mais próximo de Deus, seria realmente o Matrimônio. matrimônio, né? E isso fez com que fortificasse a família dele, ele tem filhos hoje, mano, é uma mega história. É um ótimo exemplo para que a gente pode tentar? Pode. Você pode ser noviço de um convento, você no caso é mulher, né? Ou do mosteiro, seja homem, não Uhum. sei. E sei lá, e pode ser que sua vocação não seja essa. Tem um outro, uma pessoa que te conhece muito, que é o Alberto. Ele é um professor de filosofia, que ele passou, acho que 12 anos. Alberto, ou a filha do Alberto estiver assistindo, escreve no comentário se está falando errado. A filha do Albertinho, ela assiste, hein? Eu sei que ela assiste, porque outro dia ela Falou pra falou gente que que nós é ia assim. sequestrar o Danilo. E Danilo, nós vai mesmo, hein? Um Cuidado, dia você hein? vai estar nessa cadeirinha aqui A com gente nós. sabe onde você mora, hein? Mas ele é um ótimo exemplo que ele era religioso, ele é da ordem de agostiniano. E ele estava no processo de sacerdócio, estava com a data marcada para se ordenar, e ele saiu, porque descobriu que a vocação dele é o matrimônio. E se casou, e tem a filha dele que te comentou agora, tudo a esposa dele. É um ótimo exemplo de a questão da vida religiosa e a bisa vocação é o matrimônio. Muitas vezes a gente imagina que para eu estar próximo de Deus, para seguir a vontade de Deus, eu tenho que ser padre, eu tenho que ser freira, né? É. E nem sempre é assim, né? Seguir a vontade de Deus é você fazer realmente o que Deus pede para que a gente faça, né? E muitas vezes principalmente eu dou ênfase de novo nessa parte, pra gente que é jovem, muitas vezes é difícil entender o que Deus quer que a gente faça, né? Porque é como eu disse, a questão jovem, ela acaba implicando na questão religiosa muito por conta de ser muito turbulente, é muita turbulência pra gente que é jovem, né? Então, às vezes, se a gente não tiver um preparo um pouco maior de entender realmente aquilo ali, às vezes a gente acaba se perdendo, mas existem muitos caminhos dentro da igreja que te fazem pensar e te fazem retornar para aquilo que você realmente tem por vocação.
né? Tem grupo de jovens, grupo de oração, tem o padre, ele dá direção espiritual, Direção tem espiritual. bastante coisa que hoje te ajuda a entender o que você quer realmente, Existem né? comunidades também, como a própria Canção Nova, Shalom, Colo de Deus. Aqui na Diocese de Bragança tem o Cenáculo Vivo, o Yeshua, tem outras, desculpem, outras comunidades que eu esqueci o nome agora, mas tem outras comunidades que pode ser um caminho de vida religiosa e pode ter pessoas que nos auxiliam, né? É claro que nem o João falou, a gente tem a turbulência, muita coisa, muita informação na nossa mente, porque a questão do jovem tem a questão do trabalho, tem a questão dos estudos, que é muito importante ter. Os estudos auxiliam muito a questão da vocação, o próprio estudo da igreja, né, da doutrina da igreja, dos santos. Você já leu um livro de São Francisco de Assis, Santa Teresinha, né, o, o Caminho de Rosas, ou a Pequena Via, quer dizer. É que eu cheio de rosas aqui, eu pensei no Caminho de Rosas. Mas até esses livros que podem até auxiliar a gente. Que nem existem casos de crianças que querem imitar o padre e o pai deixa, ou enfim, e que no futuro são sacerdotes. A melhor fase que a gente tem vocação, a demonstração da vocação é na infância. Ah, mas é com todo mundo? Não Não necessariamente. necessariamente. Existem pessoas que sim, são casos que realmente desde a infância demonstram, e tem outros que não. Na infância era uma pessoa que, sei lá, jogava bola, brincava de casinha e no final se tornou freira ou frei, né? E realmente é muita confusão na nossa mente. Nós que somos jovens, é muita informação, seja questões do Enem que passou recentemente, de estudos, da faculdade. Ah, mas a minha família fala para eu namorar, eu tenho que namorar. Ou você vive muito na igreja, me fala para ser padre. É muita informação. E às vezes o, a resposta para isso tudo é silenciar, é ficar em silêncio. A vida religiosa como um todo, até vamos usar um exemplo, a ordem cartucha, a regra é silêncio. A ordem cartucha é a ordem mais rigorosa que tem, né, na igreja, que ninguém fala, é em silêncio. Até para comer em silêncio. Você já pensou em almoçar, jantar, Sem fazer barulho, sem amigo. fazer barulho? Nossa senhora. Tipo assim, é um silêncio ao ponto de que não é o silêncio de falar, é o silêncio de se portar, é o silêncio de até se sentar. Tipo, eles se sentam e é em silêncio, velho. Eu não consigo dormir fazendo silêncio. Entendeu? É tipo, é silêncio. Por isso que a ordem cartucho é uma das ordens mais rigorosas. Se vocês procurarem aqui no YouTube, tem documentário, se eu não me engano, que eles fizeram da ordem cartucha. Ele está no YouTube, mas enfim, eles fizeram, só que durante a gravação, para poder gravar, demorou 10 anos. Por Ô, quê? louco. Porque o rapaz que ia gravar o documentário, ele mandou uma mensagem, ele mandou conversou com a ordem, cartucho e perguntou se podia gravar. Aí eles falaram assim, não, aí não é tempo, calma. Passou-se 10 anos, acho que foi 10 mais ou menos. Assim, gente, desculpa a questão de datas, tá? Isso é meio ruim. Passou-se algum tempo, eles mandaram mensagem, retornaram a carta e falaram, pode vir gravar. E se vocês for gravar, e se vocês forem ver o documentário, é em silêncio. O documentário todo é em silêncio. Tipo, você vê o som do ambiente. E as vozes não é em silêncio. Tipo, as vozes da pessoa é em silêncio. A única vez que eles conversam e falam é porque eles trabalham em campos, né? Então eles ficam na região montanhosa de cada cidade e eles descem para trabalhar no campo. Tipo, em cafezal, zona rural, eles tipo, só respondem pro pessoal de fora. Mas dentro Dentro, é um silêncio. nada. Silêncio. E são coisas pontuais que eles falam, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite e só. É um exemplo de vida religiosa. A gente pode falar de outras que nem os carmelitas, ou os caputinos, que também é uma ordem derivada dos franciscanos. Enfim, tem várias ordens religiosas que podem ser faladas aqui e que a gente pode conversar durante o podcast todo, ou até mais. Dá pra gente abrir um episódio falando só disso. Né? Puxando cada tipo de ordem aí. Seria um tema interessante aí, hein, ó. Enquete do Instagram. Próxima enquete. Qual vai ser o próximo tema? Vota lá, porque a gente precisa saber o próximo tema. Interessante a gente saber o próximo tema. Mas são coisas assim que a gente vai percebendo que
pô, caraca, velho, nunca sabia disso, eu nunca conhecia dessa ordem cartucha, porque ela realmente não é famosa. Ela é famosa por causa de um santo que não queria ser reconhecido e foi reconhecido, que é São Bruno. E tanto que os cartuchos, quando eles entram na ordem religiosa, enfim, tipo, eles têm a questão de se você entrou, você não vai mais sair, né? Tem tudo uma ordem, assim. E questão do silêncio, mano, é bem legal. Procurem sobre a ordem cartucho, é bem interessante ela. Eu não posso falar outras coisas porque pode acabar confundindo e causando medo. Eu não vou conseguir explicar. Que algumas coisas que daí quando entram, né? Você E jura? aí. Assim, gente, vamos continuar a gravação? A gente vai continuar o episódio aqui. Porque isso aqui já caiu várias vezes. Não. Vai ter no Instagram Vai lá. ter no Eu Instagram. vou postar. Ah, Esse livro aqui, ele tá tirando com a nossa cara hoje, cara. se aparecer a telinha preta na hora que for essa parte aí. Mas vão ficar aí mesmo. Vocês vão ver que vai ficar. A gente vai ficar preto e branco assim, vai voltar. Aí a partir daqui a gente voltou no tema. A gente voltou, gravou certo, porque olha. Mas enfim, gente, é mais ou menos isso sobre a vida religiosa. É obviamente que a gente não vai ter tanto conhecimento porque a gente não faz parte. Claro que talvez de outra oportunidade a gente chama algum religioso, seja da Toca de Assis, né, que tem o irmão Miguel, que sempre vem pra cá, de vez em quando, que a família dele é daqui, e que a gente pode conversar para eles poder falar um pouco o que é da ordem religiosa, o que é da vida religiosa, da ordem que ele tem, que é a que ele participa, e que possa poder agregar a nossa vida. Claro que a gente falando aqui também agrega a nossa vida. Da mesma maneira que eu tô falando aqui com vocês, agrega a minha conta do João. Pra gente fazer os podcasts, a gente estuda tudo, pesquisa. E às vezes a gente pesquisa a ordem religiosa, tipo a cartucha. Pô, eu não sabia dessa ordem. Eu também não. Aí eu fiquei sabendo, eu falei, caraca, que da hora. E que eu ainda descobri hoje aqui, agora. Entendeu? Existem ordens, tipo a ordem de Santo Agostinho, a dominicana, que é de São Domingos, a salesiense, que é de Dom Bosco, eu acho. Enfim, tem outras ordens pô, que auxiliaram muito e também a educação aqui do Brasil. Tem muita a ordem religiosa aqui do Brasil foi muito importante, tanto que os padroeiros, o padroeiro vai na educação, tirando Paulo Freire, que não é tanto assim, vamos e convenhamos, é São José de Anchieta, que foi um jesuíta, que era a ordem jesuíta naquela época era voltada para assim, para a educação, para missões e tudo mais. Tanto que o teatro foram os jesuítas que trouxeram para cá, que era uma maneira de evangelizar os índios, os nativos, né? Então eles faziam peças de teatro e não convencia, mas evangelizava as criancinhas, para as criancinhas falarem pro pai, tipo, ó pai, os jesuítas foram lá, fizeram uma peça de teatro que foi legal, e explicou alguma outra coisa, e assim foi a conversão. E há também dos estudos, tem dominicanos que é voltado para estudo, tanto que a ordem dominicana foi o São Tomás, né, o principal, ele só foi para lá por causa dos estudos, porque é voltado à defesa da fé. Enfim, cada vida religiosa, cada ordem religiosa é voltada para uma coisa, seja para os próprios carmelitas, que são voltados para algo mais meditativo, mais contemplativo da oração, mesmo que Santa Teresinha, ela é padroeira das missões, mas ela nunca sai do Carmelo. Assim, é uma coisa de louco, mas é muito importante estudar, sabe? E te conhecer um pouco mais. Claro que, obviamente, nesse vídeo vai ter algumas coisas que vai faltar informação. E é normal. É normal ter uma informação aqui, outra ali, mas que É normal porque é muito amplo, né? Como a gente disse no começo, é uma coisa que é muito ampla. A vida religiosa, ela abrange muita coisa, ela tem uma ramificação de temas que são muito grandes, né? O que a gente está trazendo hoje é mais um resumão, é mais um informativo para que a gente possa levar um pouco para vocês daquilo que a gente também busca para que a gente conheça, para que vocês conheçam também. Mas com mais detalhes, mais especificações,
a gente realmente tem que abrir um tema específico para cada um, porque ele é muito grande, é um tema muito grande e é muito bom de falar sobre. É muito amplo e no sentido bom, assim, não é sentido ruim, tipo, ai gente, tem que pesquisar um monte de coisa. Não, tipo, falando em gíria, a gente tá tentando. É da hora. É da hora procurar, velho. Tipo assim, estudar, de entender o que é uma vida religiosa, por que que criou o Carmelo, por que o Carmelo tem a ver com o profeta Elias, que apareceu no Monte Carmelo e assim foi criando sucessivamente. E por que, sei lá, por que foi. Enfim. Mas assim, é importante estudar. É óbvio, gente, que talvez, como o João falou, aqui a gente tem no podcast sempre dar um ponto inicial. A gente quer sempre ser o ponto start, né? Por assim dizer. De que a gente comece a plantar a sementinha, vai, que nem os pais estão falando, de aumentar a sementinha, caiu de novo, gente. E que, assim, a gente possa implementar essa sementinha, entre aspas, para que vocês possam procurar cada vez mais, né? Seja a própria vida religiosa, ou a ordem cartucha, ou a ordem carmelita, enfim. Mas que vocês possam aprender um pouco com a gente e possam ensinar a gente também. Vai que vocês têm conhecimento de uma ordem religiosa que a gente não tem. Porque a gente vem, mas a gente não vem aqui, tipo, a ponto de mostrar que a gente sabe. Não, a gente sempre tá aprendendo também, né? Eu gosto de falar que a gente normalmente mais aprende do que ensina, né? Então, é muito interessante para que vocês também tragam pra gente aquilo que vocês conhecem. Porque é muito bom quando a gente estuda sobre aquilo que a gente segue, para que a gente também saiba falar sobre aquilo que a gente segue. Porque não adianta nada, tipo assim, eu chegar em alguém, aí eu falo, não, eu sou católico. Mas aí ele faz uma pergunta pra mim que eu não vou saber responder, né? Aonde tá a minha fé, né? Eu tava vendo um vídeo hoje, um pouquinho antes de você chegar. É um vídeo de um teatro que o cara, ele imita como se ele fosse Satanás mesmo. E ele fala assim, eu, Satanás, conheço isso aqui. Ele abre a Bíblia. Palavra por palavra e versículo por versículo. E você, que se diz filho de Deus, conhece também? Né? Aí, e eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, realmente, né, cara? Será que eu conheço? Será que eu sei totalmente? Será que eu sei totalmente aquilo que eu sigo? Será que eu sei totalmente aquilo que eu falo que eu sou? Né? Caraca, é verdade. Mano, fiquei pensando muito nisso. Eu falei, cara, realmente, né, cara? Será que eu realmente tô preparado pra ser o que eu falo que eu sou? Será que a gente tá preparado pra, sei lá, alguma pessoa perguntar, se você é católico, então por que existe vida religiosa? Por que tem isso daí? Ou por que Por que existe vocação na igreja? tipo, o que é vocação? Uhum. Porque, É por essas e outras que muitas vezes a gente entra a gente fica enquadrado, né? Muitas vezes não vai saber responder. Que nem eu mesmo, quando eu comecei, até posso até dizer, antes da gente começar o podcast, cara, eu não tinha o conhecimento que eu tinha, sabe? Eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento depois do podcast, porque daí eu realmente comecei a buscar a fé que eu sigo, né? E pensando nisso, eu falei assim, cara, eu realmente não conhecia nada daquilo que eu dizia ser. Né? E mesmo a gente procurando, pesquisando e fala, caraca, olha, ainda não sei Ainda nada. não sei nada. Ainda não sei nada. E pô, é assim, como o João falou, realmente, a gente vai mais aprendendo do que ensinando. Acho que o intuito do podcast, né, como todo, não é somente vir falar sobre o assunto da igreja, mas sim aprender junto com vocês. Que a gente conversa com vocês, vocês conversam com a gente aprende e vocês aprendem também. Né? Enfim, e é isso. Verdade, mano. Acho que é da hora essa interação da gente assim, porque a gente mostra que realmente a gente tem um interesse e vocês também têm interesse. Né? E eu acho que essa troca de informações, ela chega a ser muito gratificante, tanto pra gente quanto pra eles também, pra todo mundo que tá aí assistindo atrás das telinhas. E que não se inscreve, a gente tá sabendo. Ó, tá de olho em vocês, hein? Você que não se inscreve aí, ó. Calma. Vai chegar a sua hora ainda. Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus.
Bom, acho que a gente não tem mais nada a acrescentar, né? Só lembrando de novo, 1.000 inscritos, hein? Ó, falei que nós vai falar o tempo inteiro. Nós vai colocar tipo o anúncio da Jequiti, assim, ó, no meio. Vai 1.000 aparecer. inscritos. Plum, se inscreva. Vocês nem vão estar percebendo, vai aparecer. Se inscreva. Bom, galera, acho que por hoje foi isso. Espero que vocês gostem. Hoje realmente a gente veio com um tema um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais enxugado. Muito por conta daquilo que a gente falou no começo, dessa nossa reforma, dessa nossa reformulação. A partir do mês que vem a gente já vai estar um pouco mais organizado, a gente já vai ter refeito bastante coisa e a gente vem com coisa nova aí. Então aguardem e esperem que a gente vai voltar e vai voltar com tudo, hein? É isso aí. E como sempre, todo final de vídeo, viva Cristo Rei e viva Maria. Viva! Até mais, galera. Falou, galera! Falou.